usar. E o primeiro tópico que eu quero falar é a pontualidade. Quantas coisas nós perdemos por não ser pontual? Quantas coisas em nossas vidas nós perdemos por não ficar de olho no tempo? Porque num lugar que você entra, tudo tem um horário, tudo é comandado pelo horário. Então, se você não entra, se você não chega numa reunião, no horário, você perdeu tudo o conteúdo de uma reunião. Então, fica muito difícil. E Noé, ele teve uma pontualidade, porque Deus, vamos ler a palavra? Pode ler para mim, Marlene, por favor? Está em Gênesis 7, do 1 ao 10. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-la em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e levarei e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que movem rente ao chão. Vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então Deus, ele chamou Noé e falou: você vai construir um barco, porque vai chover sobre a terra e eu vou acabar com a humanidade. Porque a maldade tinha chegado, né? A maldade tinha chegado até Deus. E ele escolheu Noé. Noé já tinha 500 anos quando ele foi chamado para construir a arca. Demorou 100 anos para construir a arca. E Noé, engraçado que quando Deus chamou Noé, nunca tinha havido chuva na terra. Tinha havido um orvalho que durante a noite ficava aquele orvalho, molhava as plantas, tudo, mas chuva mesmo nunca tinha havido. E a pontualidade foi muito importante, porque Deus falou para Noé: Noé, constrói aí a arca. E Deus ficou um bom tempo sem falar com Noé. Mas Noé estava sendo pontual. Por quê? Porque Noé sabia que mais cedo ou mais tarde Deus iria aparecer. Compartilha lá as mãozinhas. Então, a pontualidade ela é um fator muito importante nas nossas vidas. Muitas coisas deixamos de aproveitar por não sermos pontual em nossas vidas. Temos que aprender a ser pontual em tudo, em tudo. Você tem que ser pontual no seu trabalho, nas coisas do seu ministério. Você tem que ser pontual com os seus amigos. Porque uma pessoa que ela não tem a pontualidade, ela perde o crédito. Sabia? Ela perde o crédito com outras pessoas. Porque uma pessoa, ela contratou, vamos falar de taxista, o meu marido é taxista. Ela contratou um taxista. Olha, tal hora eu preciso dos seus serviços, tal hora eu preciso. Aquela pessoa, o táxi não aparece no horário que foi combinado,
essa pessoa ela perde o cliente. Então a pontualidade, ela é muito importante, é um fator muito importante na vida do cristão. Muito importante. E eu quero falar também sobre um dos tópicos, é a pontualidade que Noé teve com Deus. Noé foi pontual. Quando Deus chegou e falou para Noé, Noé, tá tudo pronto? Noé falou, tá. Por quê? Porque Noé sabia o que ele tinha que entregar para Deus. E Noé foi pontual, fez tudo do jeito que Deus mandou. E temos que fazer assim. Quando Deus nos dá uma missão, temos que ser pontual. Temos que fazer essa missão com excelência, como Deus nos pede. E o segundo tópico é saber lidar com as diferenças. Saber lidar com as diferenças, imagine só, Noé dentro da arca, com as suas noras, com os seus filhos, com a sua esposa. Imagine nós estamos num ambiente, nós estamos numa equipe, cada um pensa diferente. A Emília pensa de uma forma, a Raquel de outra, a Cris de outra. Mas nós temos que ver que o propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo. As diferenças, nós temos que aprender a viver e a conviver com as diferenças. Porque nós vamos encontrar diferenças, nós vamos encontrar diferenças, atitudes em todos. Ninguém vai concordar comigo 100%. Tanto que quando fazemos uma reunião, o que a gente faz? Pega a opinião de todos. Por quê? Porque nós temos que aproveitar também a opinião de todos. Por quê? De repente a sua opinião serve para algo melhor que a minha opinião. Então nós temos que aprender e aproveitar a maneira com que cada um pensa. Porque o que importa para nós é o propósito. Nós temos o mesmo propósito, vamos caminhar junto no mesmo propósito? Então vamos. Jesus escolheu 12. Jesus pegou ladrão, pescador, cobrador de impostos, pegou gente que tinha dinheiro, gente que não tinha. E Jesus tratou cada um, viveu com cada um diferente do outro. Só que o propósito era o mesmo. Igual Noé. Noé ia entrar na arca com todos eles. Agora imagine conviver dentro de uma arca com todos aqueles animais. Imagine com diferenças, opiniões diferentes. Então Deus quer nos ensinar hoje nós a respeitarmos a opinião de todos e aprendermos a viver com diferenças. Porque um é diferente do outro. Só que o que nós temos que focar é que a missão é a mesma. O barco era um só. O propósito é um só. Então isso que Deus estava falando no meu coração. Porque nós temos que aproveitar. Nós temos que aproveitar a opinião de um, de outro e aprender a respeitar as diferenças. Amém? Amém. Vamos dar oportunidade para uma das meninas também. A Cris vai falar do tópico 3, né, Cris? A Ângela vai falar do tópico 3. Boa noite maravilhosos do Senhor, amém? Falar um pouquinho da visão que Noé teve através, melhor dizendo, isso, através da sua fé. Eu vou falar muito aqui da fé. É necessário, eu não vou nem dizer assim muita fé, porque não existe muita fé, pouca fé. A gente sabe que é necessário fé. E aqui fala assim, muitas pessoas acreditam ter fé, mas veja só você acreditaria se alguém estivesse construindo uma arca, dizendo que iria acontecer um dilúvio? Então, se a sua resposta for sim, isso é ter fé. Acreditar no resultado sem vê-lo. Ter essa visão que Noé teve.
E falando dessa fé, é como a gente está dizendo, todo mundo fala, eu preciso ter um pouquinho mais de fé, eu preciso ter, nem que seja de um grão de mostarda. Então a gente já entende que é preciso ter fé. Principalmente nesses dias de hoje, isso tudo que a gente está vivendo, essa crise, os planos que foram feitos, nós planejamos muito, como a gente falou, todo mundo tinha planos, tinha sonhos, um monte de coisa e de repente veio tudo isso. Então a pessoa já começa a perder um pouquinho da sua fé. Porque se ela planejava algo muito grande, ela esperava algo muito grande para acontecer na vida dela o mês que vem, por exemplo, que já passou, isso não veio, não aconteceu. E ela continua com essa fé? Essa é a nossa pergunta. Você continuaria tendo essa fé? E é claro, a gente olhando o texto, exatamente, olhando o texto, a gente fala, se Deus chegasse em mim e mandasse eu construir uma arca, eu construiria. Mas a gente diz isso porque a gente leu a história. Mas a pergunta é assim, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, pastoras, meninas, vocês aí que estão assistindo, vamos fazer de conta que não existiu a arca, tá? Deus me perdoe, se não existiu e tal, e não teve Noé para fazer ela aqui e tal. E Jesus chegasse em algum de nós agora, qualquer uma pessoa ele escolhesse, ou até a pessoa menos improvável para nós, né? Com a nossa manhã, mas fulano, porque não eu? E mandasse construir uma arca. Se essa pessoa, com esse poder todo que nós temos hoje da mídia, que aí ia ser falada, ia ser comentada, ela chegasse lá, aparecesse fulano, está construindo uma arca que Deus falou que vai ter um dilúvio, você acreditaria? E se você fosse essa pessoa, você iria acreditar, você iria mesmo construir a arca? E eu faço essa pergunta colocando assim, o que foi que Deus já pediu para você fazer? Para mim fazer, e eu não quis fazer? Com vergonha, porque Noé ele foi exposto. Claro que ele não apareceu em redes sociais porque não tinha. Eu fico me perguntando assim, se fosse na época de hoje, nós teríamos músicas zombando de Noé, funk até, principalmente, teríamos memes, figurinhas de WhatsApp sendo trocada, porque o nosso maior medo de não fazer a vontade de Deus é qual? É o que vão falar de nós. E somos todos nós. O que vão falar de mim? Meu Deus, vão me ver, vão falar. E Noé foi criticado, Noé foi zombado, foi perseguido, e sua família também, porque a família dele foram as únicas que compraram esse sonho. A gente vendo aqui, não é que Deus deu preferência para a família de Noé. Ele pediu para ele fazer a arca, ele acreditou, porque ele amava demais, ele andava constantemente com Deus, como eu e você anda, não era diferente. Não era que Deus estava aqui na terra, andando do lado dele. E ele comprou esse sonho, e sua família também comprou, e ele foi pregar sobre o dilúvio. A gente vê nas escrituras, ele foi pregar, só que não quiseram ouvir, não acreditaram, não deram crédito mesmo, porque quando a arca começou a ser construída, nem estava chovendo. Então o cara louco, quando está construindo uma arca, sabe, foi um monumento, que negócio enorme, e não está chovendo. Então ninguém quis ir com ele, ninguém quis saber, ele foi muito perseguido. E ele não pensou, em nenhum momento, a gente vendo nas escrituras, estava lendo tal, ele não reclamou, ele não falou, nossa, mais um dia eu vou ter que fazer e tal. E nós reclamamos muito. E detalhe, construiu a arca longe dos rios. Exatamente. Toda essa dificuldade, como que ele empurrar, como se ele vai levar lá. Enfim, como a pastora mostrou, que é muita loucura o que ele fez aos olhos de todo mundo e aos nossos também. Porque se aparecesse alguém agora construindo arca, alguma coisa, a gente não ia acreditar. Como agora, se falassem pra gente que ia ter que usar máscara e acontecer tudo isso, como nós nunca ouvimos falar disso aqui, não acreditaríamos. Talvez um pouquinho, porque já vi em outros países, mas aqui não. E a pergunta de hoje é isso, falando dessa fé, que as pessoas falam assim, eu preciso ter uma fé sobrenatural. Eu não sei se a pastora concorda, mas acredito que sim, para mim a fé em si já é sobrenatural. Ter fé é algo sobrenatural, porque eu vou acreditar numa coisa que nem aconteceu, uma coisa que está por vir. E o pior, que às vezes só eu estou sabendo, foi revelado só para eu. E nós temos essa maneira de nos diminuir. Eu não, se fosse verdade algo maior, seria para a pastora, para o meu pastor, para minha irmã Líria, minha irmã Raquel, qualquer pessoa, menos eu. Ou ao contrário, também poderíamos falar, por que Noé? Por que não eu? Porque quando não nos diminuímos, temos maneira de nos elevar. Nós humanos somos muito descompensados. Por que não eu? Por que escolheu a Thaís para fazer a arca? Ela não serve. E aonde a nossa fé, ela vai sempre sendo diminuída, ela vai morrendo dentro de nós. Porque o que eu aprendi vendo essa história, eu sei que todo mundo conhece, todo mundo já leu, mas quando você volta lá, você é ativado, alguma coisa como a gente estava comentando aqui.
E o que foi ativado assim no meu pensamento foi isso, da gente manter essa fé viva dentro de nós, porque a fé para mim, como eu disse, ela já é sobrenatural, então ter uma fé racional, acreditar na palavra do Senhor, naquilo que não foi falado por ninguém. Eu não estou crendo que isso tudo vai acabar porque a pastora falou, porque outras pessoas estão falando, muitas pessoas estão se recuperando. Não, mas eu tenho que ter uma visão da fé. O Senhor falou para eu tal coisa que vai acontecer, que vai passar, e eu creio que eu vou ver aquilo, eu creio que eu vou alcançar. Então, assim, eu sei que a gente vai dizer, nossa, depois de tudo isso, não vou planejar mais nada. Porque planejei tanta coisa, deu errado. Não, eu vou continuar planejando sim. Porque não tem como, nós somos seres humanos, somos pessoas racionais, a gente tem que estar se equilibrando, se arrumando para ver o dia de amanhã. E embora eu tenho certeza que mais do que nunca, todo mundo vai ter em mente agora, nós não sabemos o dia de amanhã, jamais e nunca vamos saber, mesmo andando com Cristo. Mas o que nós sabemos é que nós temos que estar preparados para o que vier dentro da palavra, que é colocada nos nossos corações daquilo que a gente busca, daquilo que a gente acredita, porque eu preciso acreditar que o que eu estou buscando está vindo do Senhor, por mais abençoados que sejam nossos pastores, eu preciso acreditar que ele está sendo apenas um instrumento, um canal, e não digo só os pastores, digo irmãos, as maneiras que Deus usa para chegar até nós, que não é diferente. Ele usou uma pessoa que tinha muita fé, acredito, eu não conhecia ele, sabia da fé dele, tinha fé, andava com ele, porque a Bíblia não fica detalhando ali, olha, o povo que não quis entrar na arca, não, foi para geral, eram pessoas que eram cristãs, que eram crentes, pessoas que acreditavam em Deus, todo aquele que acredita em Deus é um ser crente em Deus, e não foi para pessoas assim, nunca ouvi falar de Deus, todo mundo ouvia falar da mesma forma que ele, e tinha suas crenças, mas foi algo tão inesperado, tão inédito, que somente a fé dele e da família dele, que teve, que acreditou, é que foi o suficiente para criar, como a pastora falou, de uma forma muito estranha, longe demais de um rio, sem estar chovendo, sem indícios, porque a gente sabe que é um dilúvio, sem saber, nossa, começamos agora, até quando esse homem vai? Não chovia na terra. Não chovia, exatamente, estava vendo sobre isso, exatamente, para poder molhar a terra e tal, não havia chovido ainda, foi bem logo no começo daquela rebelião, né, do inimigo e tudo mais, então, estava no comecinho da vida, então pensa, pior ainda, né, não tinha o Espírito Santo como nós temos, não tinha esse acesso todo que nós temos nos dias de hoje, e mesmo com todo esse acesso, eu vejo que a gente costuma não acreditar. Como eu falei aqui no começo, quantas coisas, eu quero que todo mundo pense, eu também, isso é para mim também, quantas coisas nós deixamos de fazer, quantas vezes falamos não, por vergonha do que as pessoas vão falar, e nós nunca pensamos o que Deus vai falar. Então eu queria que ficasse assim, que a gente guardasse a partir de hoje, quando eu tiver que fazer, seja qualquer coisa, igreja, fora de igreja, na nossa vida, em tudo, é pensar, o que Jesus vai achar? A gente nunca para pensar, pastor, o que Jesus está falando dessa minha atitude? Porque eu também posso fazer coisas que ninguém está vendo. Mas eu sei que as consequências virão, de qualquer jeito. Tudo que é feito, né, escondido ou não, vem. Nós temos que pensar o que Jesus está vendo, como ele vai agir, o que ele vai pensar. E não ficar se preocupando com os outros, porque nós temos que lembrar uma coisa. Eu já estou acabando aqui, então quero enfatizar isso. Da mesma forma, com tudo que nós estamos passando, não digo só desse momento, porque não só tem esse momento, não podemos esquecer nosso passado, tudo que passamos antes desse momento e o que vai vir também, porque a vida continua, eu creio no amanhã, creio mesmo, e vamos viver o que Deus tem para a gente viver. Aquilo que ele falou, eu tenho fé que vai acontecer. Se não aconteceu em maio, em abril, vai acontecer em julho, não sei. Vai ser no tempo do Senhor. É uma coisa que nós também temos que aprender. Acredito que agora está mais fácil para aprender, claro, né? Mas tirando isso, pensando normalmente mesmo na nossa fé, é que a gente venha pensar isso, aproveitar, entender que há muito tempo essas coisas vêm acontecendo, coisas inacreditáveis, coisas que a gente diz assim ser impossíveis. A palavra está se cumprindo, exatamente, né? Ela está se cumprindo, não que agora Deus está mandando ninguém construir uma arca, entra todo mundo, fica lá de máscara, álcool em gel, não. Claro que se mandasse agora todo mundo faria, todo mundo ia acreditar, porque já aconteceu. Mas essa palavra aqui, dessa visão de fé, está falando que nós temos que andar por visão mesmo, e não por vista, senão naquilo que, eu estou ouvindo falar, ó, a partir de um mês vai ser assim, a partir de tal dia vai ser assim, é estar preparado, porque nós podemos planejar que a partir do dia 20 de junho vai ser de uma forma, e Deus fazer de outra. E da mesma forma que isso nos pegou assim, muitas outras coisas poderão vir, porque tá até aqui, eu estava vendo aqui na palavra do Senhor mesmo, em 2 Timóteo 3,1, Jesus diz
que nós viveríamos essa época, exatamente a época igual a de Noé, em que a mensagem do reino é tratada com desprezo, com apatia, com zombaria. Você vai pregar, você vai falar, as pessoas riem, não querem ouvir, elas não querem saber, mas isso não é um motivo para a gente se esconder. Para a gente construir a nossa arca, entrar lá dentro, eu não vou levar palavra, não vou levar mensagem, eu não vou continuar, mesmo tendo perdas, porque eu imagino aqui, gente, que apesar de ter entrado nessa arca, Noé e sua família, e cada casal de um bichinho, Noé e a família dele perderam amigos, pessoas muito importantes para eles. Perderam parentes, porque ficou claro, só entrou ele e a família da casa. Mas ele tinha parentes, eles tinham amigos, eles tinham conhecidos. E qual foi a dor? Então, mesmo em cima das nossas dores, das nossas perdas, de todas as tristezas, a mensagem é a gente se lembrar de Noé e lembrar que não somos os únicos, os primeiros a passarem por isso. E a partir de hoje, a gente buscar, porque fé ninguém dá pra gente. Pastora, irmã, né? Pai, mãe, é uma coisa que nós temos que gerar. Gerar e viver mesmo, diz a pastora, viver, porque o que Deus faz para nos ajudar, essa pastora falava sempre, a gente quando ouvia ficava até, ai meu Deus, mas a gente quer e é necessário, é que Ele vai te dar oportunidades, situações Ele vai permitir para que você desenvolva essa fé. E a fé é isso, acreditar naquilo que eu não vi, naquilo que eu não sei. Ninguém vai poder me ajudar porque tem que vir de mim. Como aconteceu com Noé. Pela misericórdia, a família ajudou a construir, mas eu creio que se a família não ajudasse, ele iria até o fim. Então é a gente lembrar que eles não desistiram, Noé não murmurou, porque murmurar, reclamar é muito importante. Isso serve muito pra gente, que a gente tem mania de reclamar se as coisas não saem do nosso jeito. Isso é geral, né? Julgando, falando de ninguém. Todos nós, a gente não percebe, a gente já está reclamando de pequenas coisas. Porque eu tenho que ir ali, porque eu tenho que fazer isso. Ai, porque eu, ou porque não eu. Então que a gente comece a pensar mais nisso e se lembrar que da mesma forma que Noé e a família dele acreditou no sonho, viveu a promessa que eles alcançaram, né? Passou os 40 dias lá, encontraram uma terra nova, recomeçaram tudo, eles construíram a arca e o Senhor reconstruiu os sonhos, a vida, através dessa fé, dessa visão maravilhosa que ele teve a partir da fé. Amém? Amém. E existe até pessoas que até desacreditam que a arca de Noé foi, isso não existiu não. Verdade. Mas existiu. Noé, ele é citado na Bíblia 50 vezes, a palavra Noé. Então não tem de onde falar, isso aí não existiu, isso aí é conto de fada, né? Não tem como, né? Vamos ver, a Cris tem o tópico 4, né, Lívia? Vamos ver, um dos 4 motivos que Noé teve para entrar dentro da arca, amém? Boa noite a todos, meus amados, minhas amadas, minhas irmãs. Amém. Amém? O meu tópico é: não enterre o seu sonho. Noé não se sentiu velho quando Deus entregou a planta de uma arca. Ele acreditou que podia fazer porque Deus confiou nele. Aleluia. Talvez ninguém acredite no seu talento, mas basta você acreditar. Saiba que ninguém nasce pronto. Todos os talentos vão se aperfeiçoando aos poucos. Amém? Amém. E a gente lendo sobre Noé é tremendo, né? E hoje você começa a se aprofundar, né? E ficar imaginando. Então imagina Noé. Noé, ele não abraçou. Ele se apropriou do sonho de Deus para a vida dele e para a família. Amém. E que eu quero falar com vocês e comigo, que Deus está falando comigo e com vocês essa noite, que eu quero passar para vocês. É tão tremendo que Noé, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, ele amava tanto a Deus, que muitos leitores falam que dava a impressão que Deus estava na terra, mas Deus não estava na terra. Ele amava tanto que ele conseguia sentir a presença de Deus andando com ele em todos os lugares. Então eu creio que quando Deus entregou a planta para ele, Deus entregou assim: Noé, este é o meu sonho, este é o meu propósito. Eu quero cumprir através da tua família, através da tua vida, porque você é um homem obediente. E nós só contamos nosso sonho para quem a gente tem intimidade. É claro, é. Você não vai contar para quem você não tem. Então imagine a intimidade que tinha Deus e ele. Imagine a intimidade que Deus quer ter conosco. Não só essa noite. Aí eu levo para os dias de hoje.
Eu pergunto também, vai ter muitas perguntas. Peraí, minhas amadas, meus amados, cadê os nossos sonhos no meio dessa pandemia toda? Cadê? Cadê os nossos sonhos? Aonde a gente colocou os nossos sonhos? Você sabe que essa arca, colocando agora, tudo isso que está acontecendo nessa pandemia, é o nosso lar. É a nossa casa. É a família. Olha como Deus é tremendo e maravilhoso. Olha como Deus trabalha. Olha como Deus está nos alertando assim, olha, a arca é a tua casa, porque nós estamos presos dentro de casa. Porém, nós deveríamos estar felizes, igual Noé estava. Porque eu creio que quando Deus selou as portas, foi uma alegria para Noé. Porque Noé, ele abraçou o sonho, ele carregou o sonho de Deus para dentro daquela arca. Imagina todo mundo, aqui foi falado, todo mundo zombando de Noé, né? Tá louco, Noé? Você é um sonhador. Quantas pessoas, meus amados e minhas amadas, devem estar zombando de você agora? E eu te pergunto, cadê o teu sonho que você tinha de fazer grandes celas? Cadê o sonho que você falou? Eu abraço meu pastor, eu abraço minha pastora, eu abraço meu líder. O teu sonho. Aonde está? Nós colocamos dentro da gaveta? Cadê, né, pastora? O sonho. Aí a pandemia chegou. Aí quando era fevereiro, estava todo mundo com muitos sonhos, né? Os estudantes fazendo faculdade, né? Pai de família comprando carro, comprando casa, abrindo lojas. Aí veio isso. Aí chega a pandemia. E o que a gente fez com os nossos sonhos? Acabou? Eles morreram? Quem mata os nossos sonhos é nós mesmos. Mas não esqueça que nós estamos dentro dessa arca, que é dentro da nossa casa, a nossa família. E o que a gente está levando para dentro dessa arca? Matando também o sonho, talvez, de quem está do nosso lado? Será que nós também estamos falando palavras de esperança, de amor? Que isso vai passar? Porque vai passar. Já está passando. Eu tenho no meu coração que isso já está passando. Amém. Deus permitiu tudo isso, pastora, de colocar a família dentro da arca para acontecer, sabe o quê? Sonhar todo mundo junto. Amém. Ninguém sonha sozinho. Quem é que pode sonhar sozinho? Só quando você está dormindo. Mas às vezes quando você tem uma pessoa para compartilhar, você tem intimidade, você conta o seu sonho. Você conta o seu sonho. Porque eu sou assim, eu conto meu esposo, conto meu filho, conto a minha pastora, conto minhas irmãs, eu conto. Porque a gente tem intimidade, nós precisamos ter intimidade com Deus. Para a gente poder acreditar nos nossos sonhos. Que a tua loja não vai fechar. Que você vai conseguir pagar a tua casa e teu carro. Que nada vai faltar na tua casa, dentro da tua arca. Você precisa acreditar. O primeiro que precisa acreditar é você. Para você estar passando essa esperança para as pessoas, passando esse amor de Deus. E o que nós estamos passando? O que será? Os nossos medos? Que medo? Nós somos livres. Amém. Quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, você sonha. Você sonha. Eu tenho muitos sonhos e creio que eles todos vão se cumprir. Amém. É isso que nós temos que ter, pastora. Meninas, para você aí. Essa esperança. Cadê o teu sonho que você falava assim? Não, olha, eu fui para o encontro, meu sonho foi todo restaurado. Agora eu vou sonhar, eu vou caminhar. Eu vou caminhar junto, eu vou caminhar com a minha família, eu vou caminhar com meus pastores, com meus líderes. Cadê? Você já perguntou para o seu discípulo hoje qual é o sonho dele? Talvez ele está esperando isso na casa dele. Porque talvez ele está naquela arca lá, triste. Não sabe o que fazer. Eu vou falar para vocês. Isso serve para mim também. A gente só desiste. Nós só desistimos. Quando a gente olha para um lado, olha para o outro e entra em desespero. Só acontece isso quando a gente olha para um lado e para o outro. Sabe por quê? Nós estamos olhando, pastora, para a direção errada. Amém. Quando a gente olha lá do alto, olha lá para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, o meu e de vocês.
Quando a gente olha para o alto, quando a gente tem essa convicção, quando a gente olhamos para o alto, que lá de lá vem o nosso socorro, porque veio para Noé e veio para a família de Noé, e Deus quer fazer isso na nossa arca dentro de casa. É do alto que vem o nosso socorro, é dele que vem os nossos sonhos. Abrace os sonhos de Deus, abrace o sonho da tua família. Você já perguntou para o teu marido qual é o sonho dele? Já perguntou para os teus filhos qual é o sonho dele? Ou será que nós estamos sendo egoístas? Não, eu quero só saber do meu. Porque eu não vou conseguir pagar a minha prestação, eu não vou conseguir pagar a prestação do carro, não vou conseguir pagar a prestação, todos os meus sonhos foram para água abaixo. Minha amada, está errado. Pensamento errado, convicção errada. Errado, pastora. Errado. Quando nós temos essa convicção que Noé tinha. Que Noé tinha. E nós temos. Mas às vezes a gente deixa o medo, sabe? O medo. Então uma pergunta que eu deixo para vocês esta noite serve para minha família também. Serve para minha família também. Cadê os nossos sonhos? Aonde estão os nossos sonhos? Aonde estão? Deus selou nossas portas. Mas não é para a gente ficar brigando dentro de casa, não, se atacando um com o outro, não. É para cada um compartilhar o sonho. É isso que Deus quer fazer, porque através das nossas vidas, que estamos dentro da arca, essa multiplicação vai chegar igual chegou na família de Noé. Amém, meus amados? É isso que eu tenho para falar da parte de Deus para vocês, né? Não enterre seus sonhos. Não enterre o sonho da tua família. Não enterre o sonho dos seus pastores, dos seus líderes. Acredita em você. Quando você acredita em você, quando você ama você consegue amar o teu próximo, você consegue amar o sonho do teu próximo e da tua família. Fique nessa arca. Fique nessa arca que é a tua casa, que é a minha casa, mas compartilhando, sabe o que? Os sonhos. Não vai dormir essa noite sem perguntar para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha, para os teus netos, qual é o sonho deles. Qual é o sonho deles? Compartilhe os sonhos, viva, não acabou. A tua vida não acabou. Não acabou. Se você está nessa arca, glória a Deus que você está nessa arca. Porque está com saúde e o sangue de Jesus está espargido na porta dessa arca. Os sonhos estão lá dentro. Ative esses sonhos dentro de você e da tua família. Não acabou. O novo de Deus ainda vai começar na minha vida e na vida de todos nós. É um novo de Deus. É sonhos novos. Deus está restaurando os sonhos. Sonhe e sonhe alto. Amém, meus queridos? Amém. Amém? Amém. É maravilhoso, porque, como a Lília falou, a arca, ela, nessa pandemia, cada lar virou uma arca, né? Cada lar. E essa arca, ela foi selada por fora, né? E o sangue de Jesus foi espargido, cada porta. Amém. Eu creio, para nos proteger dessa maldição, né? Estamos dentro da arca com saúde, né? Em nome de Jesus. Amém? A Cris também vai compartilhar, é a Raquel agora? Raquel vai compartilhar o 5º motivos que Noé teve para ficar na arca. Amém? A paz para todos. Amém. O 5º motivo é compromisso com o resultado. Amém. Noé recebeu uma missão e teve compromisso com Deus. Mesmo com muitos ataques, não parou de construir a arca. É melhor ser perseguido do que ser perseguidor. E eu vendo esse top aqui, né? Comecei a imaginar Noé. Que compromisso que Noé teve, pastora. Que compromisso. Eu tava vendo que quando Deus chegou para ele fazer a arca, porque ia vir o dilúvio, ali ele colocou até as metragens, a largura do barco, tudo daquela arca. E eu fico falando, meu Deus, que compromisso. Se fosse outro homem,
né, com todos os tópicos que foi falado antes, já tinha desistido. Porque era certinho, todos os bichinhos que iam entrar, todos que iam entrar tinha o jeitinho deles ficar ali encostadinho à noite para dormir e tudo. Então era um compromisso muito grande. Então, trazendo nos dias de hoje, eu vejo assim que a gente não pode parar. Por mais que venha essa pandemia, não podemos parar. Nós temos que continuar tendo compromisso na obra. Nós temos que continuar, temos compromisso com a nossa família, a gente não pode desistir. Amém. Por mais que a gente fomos atacados, porque Noé, ele foi atacado. É. Deve ter falado, que louco, nossa, ele vai fazer um cantinho para um pássaro, ele vai fazer um cantinho para uma cobra se arrastando. É. Não, ele não desistiu. Ele falou, meu compromisso é com Deus. O meu compromisso não é com nenhum de vocês. Verdade. Era com Deus o compromisso dele. E no dia de hoje, mesmo que a gente estejamos em casa, mesmo que a gente esteja assim, desesperado às vezes, né? Meu Deus, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, isso, aquilo. Às vezes, a vida espiritual pode estar morrendo, mas não se levante, porque o compromisso do Senhor é grande. Amém. O compromisso de você cuidar da sua família, o compromisso de você cuidar da obra. As portas das igrejas podem estar fechadas, mas a obra continua. Verdade. O Quantas propósito- igrejas estão fechando por Isso. falta de condições? E o propósito continua. Qual que é o nosso propósito? É almas, é vidas, é família. A própria palavra do Senhor fala que Ele ama a família. Por isso que Deus, às vezes, não olhar mesmo, Deus deu esse tempo, porque eles ficaram 40 dias e 40 noites. Se você for ver, estão falando de quarentena. Verdade, isso mesmo. Então, o que quer dizer? Quando ele entrou na arca e foi selado com o Espírito Santo lá, é a mesma coisa nós dentro de casa. Não deixar o compromisso de adorar a Deus, de exaltar, parar um minuto, louvar, parar um minuto, ler a palavra, chamar o Espírito Santo para conversar com ele. Ter mais compromisso com a família. Quantas famílias, às vezes, não sabem nem o que o filho ou a filha está pensando, ou o esposo está pensando. Às vezes era grosso ou não era. E agora Deus está fazendo isso. Para nós termos compromisso com tudo. Porque ali Noé, ele teve compromisso com tudo. Porque quando acabou o dilúvio, era aquilo que ia fazer, restaurar de novo a terra. Os bichos. Um recomeço, era um né? recomeço Igual de nós, tudo. né? E Depois nós da vamos- pandemia, isso, e nós vai ser um vamos- recomeço, né? Mas nós temos que continuar o compromisso. É. Então que hoje nós possamos continuar o compromisso com a obra. Porque fala assim, buscar o reino de Pra Deus e não as perder a demais missão, coisas né? serão acrescentadas. Então o compromisso de Noé, mesmo que ele foi atacado, mesmo que chamaram ele de doido, sabe? Ele não deixou de fazer. Passou, que ele tinha 500 anos, 100 anos. Qual doido que vai ficar fazendo uma arca 100 anos? 100 anos. Não, ele não desistiu. E hoje em dia nós está o quê? 2 meses, 3 meses? Já está desistindo de sonhos, já está desistindo de fé, já está desistindo de tudo. Não. Temos que ter compromisso com a obra. Temos que ter compromisso Tem com gente Deus. mudando de ministério. Mudando de ministério. E o seu chamado é aqui. Verdade. Entendeu? Então o seu compromisso é na obra. O seu compromisso, não importa o ataque. Ai, mãe, isso, aquilo. Ai, filho. Ai, marido. Ai, isso aqui. Não importa. O seu compromisso é com Deus. Assim como Noé teve compromisso e venceu, nós vamos ter compromisso com a obra de Deus, com a nossa família, a gente vai vencer. Porque tudo isso vai passar. E quando tudo Eu isso creio, passar, em nome de como Jesus. passou aquele dilúvio, foi um novo começo, como a pastora falou. Vai ser um novo começo na nossa vida. Né? E é isso que o Senhor passou para mim, pastor. Eu creio. É um novo começo mesmo. Amém. Quem vai? Próxima. É o 5º motivo? É o sexto. O 6º motivo que Noé teve. Boa noite a todos. Amém. Glória a Deus. O meu tópico veio bem a calhar para mim mesma, Aleluia. sobre obediência. Noé, ele era intenso e obediente. Tudo que Deus colocava nas mãos de Noé, ele fazia com excelência e amor. Saberá mandar aquele que souber obedecer. Meu Deus. Então, o que eu quero enfatizar aqui? Que Noé obedeceu a Deus em tudo. Em tudo ele foi abundante no obedecer. Será que eu e você temos sido assim? Em tempos que as coisas estão tudo bem, tudo está acontecendo, eu tenho agido da mesma maneira, eu tenho sido obediente da mesma maneira que agora, o que estamos vivendo, que essa pandemia, o comentário é só esse mesmo, porque
é um algo inédito, pelo menos para minha geração é. Porque que eu me lembre não, que eu soube, eu fui pesquisar, em 1918 teve uma pandemia dessa. Só que eu não estava aqui, estava bem longe de chegar. Tal de uma gripe espanhola, né? Isso. Então, como anda a minha obediência? Essa foi a pergunta que eu me fiz. E eu era a pessoa mais desobediente da face da terra, em todos os sentidos. Seja com o pai, não para fazer coisas erradas, não, mas era desobediente. Não fazia como ele queria, independente se ele estava certo ou não. E também não era obediente a esposo, jamais. Era a minha ideia que tinha que prevalecer. E também não sabia ouvir filhos. Isso foi o mais importante. Então, a minha obediência estava como com Deus? De jeito nenhum, eu não estava respeitando a hierarquia. E o Senhor pede para que a gente faça isso aqui na terra. Eu não sou melhor que ninguém e também não estou abaixo. Mas eu tenho que obedecer quem está acima, para que eu possa ser uma referência. E escutando as minhas irmãs aqui, que isso é um grande estudo. A nossa casa hoje se transformou a arca e está com as portas fechadas. O que eu tenho feito para modificar o dia a dia, a rotina? Porque não tem coisa pior que nos leva a um estresse muito grande, é a rotina. Tá? E agora mais ainda. Porque você levantar de manhã não sabe que dia que é. Se é sábado, se é domingo, todos os dias estão sendo iguais. Vamos dizer assim. Então, como que tem sido, como que está a minha casa, a minha arca em tempos de pandemia? Eu estou obedecendo, eu estou respeitando? E algo que aconteceu que me marcou muito nesses tempos de quarentena, com a porta da arca fechada, somente não, cuidadosamente foi espargido o sangue de Jesus. Eu nunca tive diálogo. Portanto, quem não obedece, não tem o que dialogar. Ela vai estar sempre certa. Eu nunca tive diálogo com os meus filhos. Jamais, jamais. Eu tenho razão, pronto, e acabou. E nesta quarentena isso aconteceu. Depois de 33 anos. Tá vendo como nunca é tarde? Tá vendo por que veio a pandemia? Para muita coisa ser mudada. Nos ensinar, né? O que que Deus fez com Noé quando ele deu essa tarefa para Noé? Era para ver se ele era obediente? Deus já sabia. Deus já sabia. Mas ele foi e obedeceu. E no dia marcado, a arca estava pronta. E qual é a nossa obediência hoje que Deus nos pede? Não só por causa do tempo de pandemia, mas sim dentro do nosso lar, dentro da nossa família, porque essa é a primeira instituição que agrada a Deus. Ele nos pede o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Eu não sei para vocês, minhas irmãs, para vocês que estão me ouvindo, mas eu tinha muita dificuldade em pregar para minha família. Eu não era exemplo. E geralmente costuma-se dizer que para a família você prega com testemunho de vida. Eu não tinha nenhum. Tá? Mas o principal que Deus quer de nós nesses tempos de pandemia é a arca, porta, né, da casa vedada. Como é que fala quando passa aquele... Espargida. que lacrou ela. É a nossa casa. Então hoje eu costumo dizer, eu não tenho uma casa hoje. Por pior que seja o tamanho, porque é pequeno, hoje eu tenho um lar. Amém. E quando você tem um lar, você tem prazer em estar dentro dele, mesmo em tempos de pandemia, né? Então, o que é o meu papel hoje aqui na Terra? Pregar o evangelho. Dentro de casa é fácil pregar o evangelho?
para o meu irmão, para o meu parente, para o meu filho, para o meu pai, para a minha mãe. É fácil? Não, porque a primeira hora que eu abri a boca para pôr a palavra do Senhor na mesa, eu tenho vivido o que eu estou pregando? Então é isso, eu estou me consertando neste sentido. Não quero ser mais a dona do mundo, não quero mais ter razão em nada, quero só ser ferramenta e obediente a Deus. Porque eu sei que com isso, eu vou herdar o reino dos céus. Porque a única morada que nos importa é a celestial. Mas até eu chegar lá, eu não vou poder chegar de qualquer jeito. Eu não vou poder chegar me achando e sendo e pensando o que eu sou. Não. Como Deus me vê, como Jesus me vê, como Ele nos vê. Então, quando esse tópico caiu para mim como obediência, eu falei, oh meu Deus. Então eu estou a cada dia, e abençoada da minha pastora, né? Obviamente, ela não me deixa ficar em curso. Ela me põe já para isso, é. Então, e é nisso que eu quero deixar aqui essa noite. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Amém? Amém. Amém, aleluia. A Noélia vai fazer um tópico com a gente, depois a Lília vai fazer o 7. Boa noite, gente, paz. Paz. O meu tópico é sobre a perseverança. Fala assim, ó. O desânimo não chegou perto de Noé. Noé permaneceu firme nos resultados, sempre acreditando nos resultados. Não deu ouvido para as opiniões. Igual a minha irmã falou assim, perseverança. Nesse tempo de pandemia, a gente fala assim, você tem perseverança do quê? A Ângela falou de sonho, a Raquel falou de compromisso, de obediência. Então, Noé, ele foi muito perseverante no sonho. Ele foi perseverante naquilo que o Senhor colocou no coração dele. Deus colocou algo no coração de Noé para ele fazer e ele foi perseverante. Teve muita gente, foi falado aqui que teve muita gente que deu risada, pode estar dando risada. Chacota, né? Chacota, falou assim, nossa, você é um louco. Como você vai fazer uma coisa assim, nem tá chovendo, às vezes nem tava nem chovendo, vamos dizer assim. Então, Noé não quis saber. Ele não deu ouvido às pessoas que estavam falando mal. Porque é fácil você falar mal. Agora, você falar o bem é difícil. E a gente tem o costume de ouvir só o mal, né? A gente, igual a Lília falou, né? Quando a gente começa a olhar para os lados, então a gente sai do foco. Noé não saiu do foco. Noé tinha um chamado. Deus tinha um plano na vida de Noé. Deus deu para Noé, vamos dizer, um plano para ele. Disse, Noé, você vai fazer isso, 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 isso. E detalhado. Foi detalhado. Não foi qualquer coisa assim. Você vai fazer e pronto, acabou. Não, Deus deu detalhado. E eu vejo assim a perseverança de Noé, que ele não olhou para momento nenhum. Não olhou dificuldade nenhum. Às vezes a gente olha. Falo por mim, às vezes fala assim, não vou fazer aquilo. Você começa às vezes a fazer uma coisa e não termina, porque bateu o desânimo, você não perseverou, você não foi à frente. Então você para no caminho. Noé não parou. Em momento nenhum Noé parou. Então o que eu trago hoje pra gente, se a gente tem um sonho, a gente tá aqui dentro do nosso sonho. Então a gente tem que perseverar, acreditar, eu vou conseguir, eu vou chegar até lá. No sonho de, vamos supor, igual eu falo, dentro da nossa casa, às vezes a gente tem brigas com nossos filhos, com nosso marido, eu não quero saber mais. Desiste do casamento, desiste de orar pelo filho. A gente não pode desistir nesse tempo de pandemia. A gente tem que continuar orando, buscando Deus, igual o Noé. Ele perseverou naquilo que Deus colocou no coração dele, que era a arca. Deus colocou no coração de Noé para ganhar vidas. Para ganhar vidas. E a gente, antes da gente acontecer isso, qual que era o nosso desejo? Não era ganhar vidas? Não era?
Então a gente agora morreu, não pode morrer, tem que estar dentro da gente, continuar a gente perseverar. Depois que passar tudo isso, continuar a fazer o que você começou, porque não parou, não pode parar. Porque dentro de você existe um chamado, existe uma força maior, que é Deus. Os planos de Deus, ele não pode parar. Não pode parar. E a nossa perseverança é algo tremendo, né? Porque se a gente desanimar, logicamente, a gente vai parar, né? Então, todo dia a gente tem que falar assim, eu tenho perseverança dentro de mim e eu vou continuar. A Noé ficou 100 anos construindo a arca, 100 anos, já pensou? Nós, às vezes, a gente desiste só por causa que tá faltando ar, tá faltando umas... Ai, como Deus tá demorando. Como Deus tá demorando no meu casamento. Eu vou falar casamento, tá, gente? Como Deus tá demorando no meu casamento, a gente não tem paciência de esperar. Imagine Noé, ele esperou 100 anos. Então, a gente também tem que esperar, no tempo de Deus vai acontecer na nossa vida. E o que eu tenho que passar isso, não desista. Não desista, persevera. Ora, você tá dentro de casa, você não pode estudar, você não pode fazer a faculdade, então ora. Ora, Senhor, quando eu voltar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E persevera no seu sonho. O que eu tenho que passar é isso pra vocês, gente. Amém. Glória a Deus. Passa a Lília seu. A Lília vai passar o 7. Depois nós vamos encerrar. Quem está ao seu lado? Existem pessoas que estão ao nosso lado, mas não têm respeito e não querem entrar na arca. Isso aconteceu com Noé. Quando Deus entregou a planta para ele, entregou o sonho para ele, eu acredito que ele começou a anunciar. Não chovia na terra, né? Ele começou a anunciar, vai ter dilúvio. As pessoas que estavam do lado dele, as pessoas zombavam, acredito que riam, falavam, aquele maluco lá. Olha aquele maluco lá falando que vai chover. Vai chover. Nunca choveu. Nunca choveu, vai chover agora. Eram as pessoas que estavam do lado dele. E muitas vezes a gente tem pessoas do nosso lado assim, que quer matar a nossa fé, que quer matar os nossos sonhos, que quer matar a nossa perseverança, como foi falado aqui, que quer matar a nossa visão. E muitas vezes nós permitimos e deixamos que elas nos contaminem. E mais ainda, além de ela nos matar, a nossa fé, a nossa perseverança, ela ainda consegue deixar que nós matamos quem está do nosso lado. Do outro lado. Que lado é esse, Lídia? A arca, a tua família, não tem como falar de família, né, pastor? É a arca. Tudo em glória, né? A arca. Nós temos que vigiar, a Bíblia fala para nós vigiarmos. Porque os nossos ouvidos, eles têm que ser purificados. Eles têm que ser purificados. Porque muitas vezes as pessoas estão zombando, né? Você está orando, está louvando, vai falar, aquela louca. Aquela louca lá orando. Aquela louca louvando. Com tudo isso acontecendo, a fé, que a Ângela falou, é isso. E muitas vezes a gente deixa. Então olhe bem quem está do seu lado. Eu também tenho que olhar quem está do meu lado. Eu não falo para você não desistir. A gente nunca pode desistir de ninguém, porque Jesus não desistiu de ninguém. Jesus não desistiu de ninguém. E Jesus na cruz, ele viu salvação naquele ladrão. Então muitas vezes que eu quero falar para você, e para mim também serve isso, muitas vezes a gente olha para o lado e vê pessoas assim, né, que não te traz motivação nenhuma. E você esquece de ver aquela que está do seu lado, esquecendo dela, que tem motivação, que tem sonho, que está ali esperando você. Mas você fica agarrado naquela que está destruindo tudo ali, tudo que você planejou. Aí você fica como? Você fala, não é possível. E muitas vezes o nosso coração, ele cria, a Bíblia fala para a gente irar e não pecar. Cria um tipo de vingança, pastora. Cria um tipo de vingança querendo se vingar das pessoas. Está errado. Essa pandemia veio para nos chacoalhar, como eu já falei, para nos chacoalhar. Olha quem está caminhando junto com você, olha quem caminha junto com você. Olha, para de olhar também para a tua família e não ter... Agora vai aparecer os verdadeiros, vai. Né? Os que estão do seu lado e os que não estão. Você entendeu? Então, adore mesmo ao Senhor, desde que chame você de louca.
Louve ao Senhor. Glorifique o nome dele. Agradeça todos os dias, porque você está na tua arca ali, espargido com o sangue de Jesus. Pare de olhar para o lado daqueles que não caminham com você. Olhe para aqueles que estão dentro da arca com você. É isso que Deus quer falar para mim, para vocês essa noite. Olha, não que Deus teve preferência pela família de Noé, mas pela obediência do pai se ganhou a família. Encontrou, né? Um homem íntegro, justo. E é isso que Deus ele quer encontrar em nós. Não deixe que ninguém tire a sua integridade, seu caráter. Seu caráter de mulher e homem justo. Nós não podemos só ter caráter dentro da igreja. Nós temos que ter nosso caráter dentro de casa também. Com nossos amigos também. E falar a verdade. Aquele que vem contaminar os seus ouvidos com coisas impuras, você fala, opa, peraí, não quero saber. Eu não quero saber de fofoca, eu não quero saber. Você quer que eu ore por você? Sim, se não, meu irmão, olha, a minha pegada é outra. A minha pegada é o alvo, é Jesus Cristo, é o reino, é vidas. Tá comigo? Amém. Então vamos lá, meu irmão, pega a tua cruz, que eu vou pegar a minha e a gente vai seguir. Amém? Então que nós possamos olhar para o lado, para os dois lados, mas no sentido de ver quem é que está soprando no seu ouvido. Que coisas estão soprando no seu ouvido? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, inimigo, não, minha querida, meu querido. Muitas vezes a gente que está dando ouvido mesmo. Amém? Amém. Amém. Nós já estaremos terminando. Só 2 tópicos. Amém. A arca de Noé, ela foi construída pelas mãos de Noé. Noé nem tinha prática, nem era marceneiro, não tinha nada, nem uns talentos para fazer aquela arca. E ele fez a arca do jeitinho que Deus executou, que Deus planejou, que Deus passou para ele. E a gente vê que o Titanic, ele foi feito por mãos de profissionais, né? E a arca, né? A arca foi direitinho, suportou tudo. E o Titanic não suportou. Então, eu acredito que todos nós, dentro da arca que Deus nos colocou, né? Por causa dessa pandemia, eu acredito que nós vamos suportar, vamos passar por isso, né? Eu sinto muita falta do ministério, da igreja, da comunhão, né? E Deus tocou no meu coração para a gente fazer essa live junto. É como se a gente estivesse compartilhando mesmo, né? O culto. Eu sinto muita saudade, eu sei que as irmãs também sentem. Mas eu acredito que o Senhor, Ele colocou isso no meu coração para a gente passar os 10 motivos para nós estarmos dentro da arca. Nós estamos na arca protegido pelo Senhor. Nós estamos na arca, ali na arca, nós não vamos estar com a peste. Por quê? Porque quando a arca se fechou, ali foi protegido. Igual nós estamos protegidos pelo poder do sangue de Jesus. Vamos estar orando para que isso acabe mesmo. Deus encontrou em Noé, porque Noé era íntegro, né? Que essa pandemia, que a distância, longe dos irmãos, longe da igreja, que nada venha abalar nossa fé, nossa integridade, né? Porque os nossos erros, todo mundo erra, mas existe erros. Ai, nossa, eu pisei na bola, tal, pede desculpa. Mas o erro de caráter, esse fica manchado, né? Então que nós podemos tomar cuidado com que o nosso caminhar longe da presença de Deus, longe dos irmãos, longe da igreja, que nós possamos estar longe, mais perto em oração, se unindo mais em oração, vigiando com quem andamos, como foi falado aqui. A visão que Deus deu para Noé. Olha a visão que Deus deu para Noé. A visão da arca. Que coisa linda. Noé construiu a arca acreditando, tendo fé. E a família, a arca, a família, é o último tópico.
que nós possamos colocar a nossa família em primeiro plano. Em primeiro plano, a nossa família tem que estar. Nós possamos suportar as diversidades dentro de casa, que nós possamos suportar, às vezes falta paciência, com os filhos, com o esposo, às vezes falta paciência, mas isso Deus deixou para a mulher. Vamos ter aquele jeitinho, né? Com carinho, com mansidão. A mulher, eu acredito que Noé, quando ele falou para a esposa dele, olha, Deus falou para mim construir uma arca. Essa mulher, se ela não acreditasse nele, ela não entrava dentro da arca. Mas ela acreditou que nós possamos, por mais dificuldade que está o nosso lar, nós temos que dar crédito. Nós temos que ter confiança no seu esposo tem que ter confiança também em você. Então, por mais difícil que esteja a convivência dentro do lar, o primeiro plano, gente, eu estou fazendo meu marido feliz, eu estou fazendo minha esposa feliz. Conversa com seu filho está lá quieto num canto, conversa. Não está sendo difícil para ninguém, mas Deus colocou todas as famílias dentro da arca. Esse tempo de pandemia, estamos todos dentro da arca. O que vai acontecer amanhã, nós cremos no que vai acontecer amanhã, porque o Senhor está nos dirigindo. O Senhor vai nos guiar o dia de amanhã. Eu tenho certeza que quando acabar essa pandemia, vai ser um novo começo, um recomeço. Muitas pessoas estão desesperadas, perderam emprego, estão com prestação de casa, aluguel atrasado. Mas, amiga, meu amigo, minha amiga, sua filha, seu marido está com saúde, estão dentro da arca, estão protegidos. Dentro da arca estão protegidos. Que nós possamos, olha, para mim foi muito bom estar aqui com vocês essa noite. Eu falei, essa noite a live vai ser das minhas discípulas. Sinto muita falta mesmo de ver vocês ministrando a palavra, de estar com vocês nos discipulados. E eu tenho certeza que esses 10 motivos que Noé teve para continuar a construir a arca, que nós possamos ter esses 10 motivos para estar junto com a nossa família, perdoando, tolerando, tendo paciência. Porque é nesse momento que nós precisamos ser cristãos. É nesse momento que nós precisamos ser cristão, com o nosso caráter íntegro, sabermos perdoar. Amém? Amém. Vamos orar, coloca um louvorzinho para a gente orar, vamos encerrar a nossa live aqui, estamos todas juntas, né? Quer falar alguma coisa? Coloca um louvorzinho aí pra gente, aí bem bonito, nós vamos orar agora para entregar essa live, que o Espírito Santo possa visitar cada lar nesse momento, com dificuldade financeira, que as portas possam estar abertas, em nome de Jesus Cristo, que quando terminar essa pandemia, o Senhor tem uma nova porta para você, que quando terminar essa pandemia, que não falte mesmo emprego para ninguém, em nome de Jesus, nós vamos orar e vocês vão ser visitados pelo Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos aprender com a palavra a cada dia. Amém? Amém. Vamos orar. Coloca alto para pegar, tá? Vai, pode ser. Tá bom. Senhor, meu Deus, te agradecemos, meu Pai, por essa noite na sua presença. Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, tudo que foi dito aqui, meu Pai, que cada palavra, Senhor, por essas mulheres, possa entrar, Senhor, no coração de cada uma nessa noite. Meu Deus, hoje foi uma noite compartilhada, Pai.
Senhor, essa palavra que o Senhor deu, meu Pai, de Noé. Quantas experiências, Pai. Quantas experiências Noé não teve, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nessa situação, nessa quarentena, que nós possamos ter experiências, Pai. Algo novo nascer em nossos corações, Pai. Experiências novas contigo, Pai. Com o Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa visitar agora essa pessoa que está, meu Deus, aflita, Pai. Seu lar em contenda. Em nome de Jesus, repreende agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Entre, meu Pai, nesse lar que está com luto, Pai. Em nome de Jesus, esse lar, meu Pai, que está com luto, visita, conforta, Pai, o coração de cada um, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, estamos vivendo dias difíceis, Pai. Socorre, Pai, essa pessoa. Sua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Meu Deus, visita, conforta, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, Senhor. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por ter usado essas mulheres, Pai, na sua palavra. Senhor, essa noite foi diferente, porque compartilhamos juntos, Senhor. Matamos a saudade um pouquinho, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Todo mundo olha para lá e... Tchau, gente. Tchau. Boa noite, boa noite. Pode Tchau, desligar lá. amores. Boa noite.